Ó, singulares, não quero mostrar muito porque esse daqui ficou ruim. Esse daqui, não, sério, tá saindo tinta, né? Então onde eu encosto fica a minha marca, assim. Eu tô morrendo de medo de pegar alguma coisa da minha mãe, tá ligado? E manchar, porque já pensou? Enfim. Olá, leitores de plantão, como vocês estão, hein? Saindo um pouquinho então, né, do universo da Arqueiro, nós vamos embarcar em uma outra aventura. Então, sejam muito bem-vindos, vocês, fãs de Akotari, e para aqueles que não são ainda, se preparem, porque tenho certeza que essa trilogia vai conquistar o seu coração. Para tudo, antes de tudo dá aquele pause, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho e também não deixa de me seguir no Instagram, tanto do Infinito Cotidiano quanto o meu. Ai, eu ficando craque nessas coisas de pedir as coisas, bebê. Então hoje iremos falar sobre o queridíssimo A Corte de Espinhos e Rosas, o nome que dá tanto para o primeiro livro quanto para a trilogia. Com o nome original A Court of Thorns and Roses, o livro foi escrito pela Sarah J. Maas e foi publicado em 2015 pela editora Galera Record. O livro então vai começar com Feyre, uma garota de 19 anos caçando para poder sobreviver, né? Antigamente ela e sua família eram muito ricas, porém o seu pai perdeu toda a sua fortuna. E por conta disso, né, porque ele não só perdeu a fortuna dele, como perdeu o dinheiro de muitas outras pessoas, né? Então alguns homens foram na casa dele e quebraram o joelho dele, né? Machucaram muito ele. Então por conta disso ele não pode, né? Não podia, na verdade. Então ele não podia andar e mesmo trabalhar, certo? Então os dias eles foram se passando, né? Então até que chegou o momento que a fortuna deles, né, acabou de vez. Então seu pai, muitas vezes ele tentava mendigar, né, ia na rua mendigar alguns dinheiros, mas esse dinheiro não era o suficiente para colocar a comida na mesa, né. Então, com a promessa, né, que a Feyre fez uma promessa para sua mãe que ela ia cuidar das suas irmãs e ia cuidar do seu pai também. E pra ela aquela promessa era como se fosse uma lei, sabe? Então ela se viu tendo que caçar para eles não morrerem de fome. Então em uma dessas caçadas, Feyre ela acabou atirando uma flecha, né? Porque ela usava um arco e flecha. Então ela atirou uma flecha em um lobo. Porém esse lobo tava meio estranho, ele não era de um tamanho comum, ele era muito grande, maior que o habitual. E logo mais tarde iremos descobrir que esse lobo era nada mais que um fé. Vale pontuar aqui então que o livro A Corte de Espinhos e Rosas, ele é uma fantasia, e uma fantasia adulta, tá bom? Então, o mundo da Feyre vai ser dividido entre os humanos, né, e os férricos. Os férricos nada mais são do que uns seres humanos, pode ter a fisionomia humana ou às vezes não, que eles possuem poderes. Porém, há muitos anos atrás, os férricos eles faziam os humanos de escravo. Então teve toda uma rebelião, teve uma guerra, e a partir dessa guerra surgiu um tratado onde se separou os dois mundos. Então o país foi dividido, né, ao norte ficaria os férricos e ao sul ficariam os humanos, e no meio dessa divisão teria uma muralha. Então teoricamente, por conta desse tratado, os férricos não poderiam ultrapassar a muralha para ir para o mundo humano. Então, uma noite depois de ter matado o lobo, na verdade eu não lembro se é uma noite exata, mas eu acho que é uma noite, né? Enfim, mas numa noite aí, depois que ela matou o lobo, Feyre vai receber uma visita. Não, calma aí, não é uma visita também não. Deixa eu reformulando aqui então. Em uma noite, Feyre vai ter o seu chalé invadido por uma besta. E essa besta vai estar se perguntando quem é que foi que matou o amigo dele, que seria aquele lobo. Feyre, ela vai admitir que foi ela, né? Então a besta ela vai falar que uma vida deve ser paga por outra. Então, teoricamente, ele deveria matar a Feyre por ela ter matado o lobo. Só que ele vai dar uma outra opção pra ela. Ele vai falar que ela tem que ir morar em Pryton, que seria o lado dos férricos, para sempre, juntamente com ele. Então ela vai acabar aceitando acompanhar essa besta até Pryton, né? Só que mais tarde a gente vai descobrir que essa besta na verdade é um homem, tá, menino? E ele nada mais é que um Gran Senhor. E o que é um Gran Senhor? Você deve estar se perguntando. Pryton Então assim, Pryton é dividido e comandado por 7 Gran Senhores. Então nós vamos ter a corte crepuscular, diurna, estival, invernal, outonal, primaveril e a noturna. E o Gran Senhor nada mais vai ser do que aquele comandante da corte, certo?
Então o Tamalin, ele vai ser o comandante da corte primaveril. Corte primaveril nada mais é que primavera todo dia, tá ligado? Assim, 365 dias no ano, os 365 dias do ano vai ser primavera, com as florzinhas bonitas, maravilhosas, assim. Que é uma coisa boa, mas assim, eu não sou muito fã da primavera, então... não. Entretanto, Praita ela vive sobre uma maldição, e essa maldição, ela tá se espalhando, vem se espalhando, e ela pode chegar sim às terras humanas, certo? Em específico, a corte primaveril, ela também, a maldição dela é que eles estão presos, né, a máscaras, e eles não podem tirar essas máscaras. A maldição, ela foi jogada pela tirana Amaranta, que... mais pra frente vocês vão saber dela. E o final, gente, o final é perfeito. Ó, eu me arrepio só de lembrar do final, sabe? Não vou me estender muito, porque vocês já sabem, eu vou contar o final, mas assim, eu acho que só o final vale você ler o livro inteiro, entendeu? Começar a saga, assim, porque o primeiro livro, o que compensa é o final, de verdade. Então eu vou tentar controlar um pouco aqui a minha língua agora, nesse momento. Não vou dar muitas coisas pra vocês agora, porque eu não vou mentir, eu já li a trilogia inteira, então assim, eu já tenho opinião formada sobre todas as pessoas, todos os personagens, entendeu? Porque eu já sei o que vai acontecer. E assim, eu quero muito falar, porque nesse primeiro livro, né, por ser um livro introdutório, a gente não vê muita coisa acontecendo, né? Mas assim, leiam por favor, porque vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, essa primeira trilogia foi o primeiro contato que eu tive com a autora e eu simplesmente amei a escrita dela. Amei, assim, nossa senhora. Apesar de ser um livro introdutório, então, assim, muitas vezes, né, eu ficava mais pra lá do que pra cá, porque a ação, como eu falei, tá muito mais pro final, então, tipo assim, em vários momentos a gente sempre vai ver voltado pra esse relacionamento da Fairy com o Tamalin, e depois a gente vai entender o porquê de tudo, mas às vezes fica um pouquinho batido, né, mas assim, a escrita dela é fenomenal, ela é rica em detalhes, ela constrói muito bem os personagens, sabe? Nossa, quando eu terminei, de verdade, eu ainda tive que, assim, respirar um pouco, parei, respirei um pouco e falei assim, nossa, eu quero ler o segundo, assim, não vi a hora, tipo assim, não deu nem 2 minutos, eu já estava devorando o segundo livro, de tão boa que é. A história, ela vai trazer uma releitura da Bela e a Fera, né, assim, ela não foca só nisso, mas a gente vê muita dessa essência, né. Então, a Bela e a Fera é um dos meus contos favoritos, então eu ficava toda felizinha, né, de ver esses traços, assim, sabe? Então, igual o Tamalin, a gente vê a besta nele, não só por ele transformar em lobo, mas por ele ter esse temperamento muito frágil, né? A gente vê toda essa questão de se apaixonar, não pela aparência, né? Apaixonar pela pessoa, porque já que ele tava com máscara, ela não conseguia ver, sabe? Então eu ficava toda bobinha, eu falava, ai meu Deus. Então, trazendo ainda um pouco dessa escrita da autora, então a gente vê muitas cenas bonitas entre o Tamalin e a Fairy, né? Que a gente acaba fazendo a gente torcer pelo casal, que igual assim, no final o Tamalin ele não faz nada, nossa, me irrita porque ele literalmente não faz nada, não tem nenhuma atitude, não tem nenhuma ação, né, mas assim, depois no final do livro a gente chora, assim, falando, nossa, eu quero que os dois fiquem juntos, que não sei como, lá, sabe, a gente acaba, mesmo que com raiva dele, eu tava torcendo pro casal dar certo, sabe, de tão bom que ela consegue fazer você gostar desse casal. Então a Fairy, eu acho ela muito madura, sério, apesar dela já ter 19 anos, eu acho ela ainda muito madura. Ela tem 2 irmãs, né, então eu sempre esqueço que ela é a mais nova, sim, ela vai ser a mais nova das irmãs. Pra mim a Nesta era a mais velha e a Laia era a mais nova. Mas assim, quando eu li de novo, eu falei assim, nossa, não acredito que ela é a mais nova, certo? Eu falei, gente, porque ela é muito madura. E às vezes me irrita um pouco como ela diminui, porque tipo assim, sabe... Ai meu Deus, eu só queria ser uma líder de torcida e ficar vai Fairy, e... Ou, sei lá, ser amiga dela, tá ligado? Por dar um tapa na cara dela e falar assim, menina, olha onde você chegou pra você ficar se diminuindo, sabe? Eu entendo todas as seguranças e que compõem essa personagem, que é até bom, né, pra deixar a personagem mais rica. Mas às vezes eu só ficava tipo, mulher, calma, você é tudo de bom.
Então a Feri vai gostar muito de pintar, né? Então a gente vai ver muitas descrições sobre a corte primaveril por essa questão desse olhar mais artístico, sabe? Então, às vezes ela perdeu o fôlego com a paisagem e eu perdi o fôlego com a autora descrevendo a paisagem, sabe? Parecia realmente que eu estava naquele lugar e é isso que eu amo muito, sabe? Eu pertencer àquele lugar, sabe? Imaginar realmente que eu estou imersa naquele livro. Bom, neste momento, por agora, eu vou só mencionar o Lucian, assim, que ele é o amigo e o emissário do Tamlin, porque eu me identifiquei muito, né? Sempre a vela do rolê. Então sempre tá lá apoiando o casal, mas assim, tem alguém realmente não tem, né? Ai, que triste. E é muito legal também ver a amizade, né, entre a Feri e o Lucian se desenvolvendo. Então, apesar de alguns momentos eles falarem, né, coisas muito pesadas um pro outro, mas é legal que no final ainda a gente vê um pouquinho, né, de um se importar com o outro, sabe? Assim, muito legal. E pra finalizar esse momento, né, eu quero trazer uma presença ilustre que a gente teve no livro, que é o Gran Senhor da Corte Noturna, o Rhys. Gente, sério, confiem em mim, guardem esse ser humanozinho na mente de vocês, que ele vai ser uma chave muito importante pro segundo livro. Então, assim, guardem, esperem, respirem, admirem. Só a aparição ela foi muito inesperada. Eu, particularmente, eu nem imaginava que outros grandes senhores pudessem aparecer, né, na história. Mas foi muito bom ele ter aparecido, né? Então, ele pelo menos já me conquistou, assim, quando ela narrou. Ele tem olhos violetas. Eu falei assim, ai, meu crush já, meu crush. Então, desde a primeira vez que eu li o livro, eu queria muito que ele trouxesse um triângulo amoroso, né? Porque assim, já que Lucian não tava afim da Feri, eu queria que outra pessoa tivesse pra dar aquele temperinho no livro, né? São 3 livros. Imagina 3 livros sem ter aquele triângulozinho amoroso que eu gosto. Não, eu queria muito que ele trouxesse um clichêzinho com ele, né? Mas será que ele vai trazer? Será que ele não vai trazer? Não sei. Aguardem e leiam o próximo livro. Mas enfim, por enquanto é só. Então assim, você que não leu ainda o segundo livro, ou o primeiro livro, ou a trilogia, tá esperando o que pra ler, entendeu? Corre lá, entendeu? E aguarde o coraçãozinho que sim, eu vou trazer a resenha dos outros 2, tá bom? E você que já leu, pelo amor de Deus, me manda uma mensagenzinha pra gente poder conversar sobre essa trilogia, entendeu? Que assim, ai, tá no meu coraçãozinho. Não vou falar que ela é uma das favoritas, porque eu, assim, particularmente, eu tenho muito medo de falar que uma trilogia é minha favorita, porque, assim, eu não li muitas trilogias pra eu poder definitivamente afirmar, assim, com toda certeza. Mas, com certeza, ela tá em uma, assim, dos meus tops 3, assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Feira. Tá, não vou falar feira, vou falar feira porque eu sou brasileira.